Amém. 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel é enviado a Jessé, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus? Esse texto, como tantos belos da expressão do Senhor para com os homens, coroado, texto em que é dito: o Senhor não olha a aparência, não olha o exterior, ele olha o conteúdo. Amém? Como está o seu conteúdo? Como está o seu coração? Deus tem um plano para você. Deus traça planos. Mas este plano não vai ser porque Deus vai olhar para os seus lindos olhos azuis, ou quem gosta mais dos verdes, porque a sua pele é a pele mais bem cuidada. Deus não está aí para isso, não. Que pele e olhos, isso ele fez de uma maneira mais simples. Mas aqui, quando é dito Deus olha para o coração, está se referindo, como diz Provérbios, do coração procedem as saídas da vida. Deus está olhando o conteúdo que, no caso aqui, aquele que será ungido, Davi, o que ele tinha dentro dele, o que fluía daquele homem, para Deus o considerar digno a tal posição. O conteúdo que há em você, não o seu exterior, o que tem lá dentro de você, vai fazer que Deus trace um plano para a sua vida. Esse plano ninguém impede, amém, irmão? Não dê desculpas. Se você não alcançar um ministério, só existe um culpado. Quem é? Amém? Se eu fracassar no ministério, eu não tenho direito de culpar ninguém. Eu sou o único culpado. Se eu não alcanço o que Deus tem para a minha vida, se o Espírito passa de mim e vai buscar outra geração, só existe um culpado: eu mesmo. Neste reino de Deus, não temos o direito de culpar ninguém, porque Deus trata no pessoal. Amém? Temos aprendido isso, que Deus é um Deus pessoal? Se temos aprendido isso, então a minha queda nunca será justificada, ela só poderá ser assumida.
essa história, em que nós conhecemos muito bem, nos mostra que Deus traça planos para a sua vida. Mas, como há uma rejeição nos filhos mais fortes ou mais belos de Jessé, nós identificamos que Deus estava procurando uma postura para eleger um rei, e essa postura, ele já tinha falado para Samuel: nos filhos de Jessé me provi de um rei. Essa postura ele achou em Davi. A postura que foi encontrada em Davi, se ela for encontrada em mim e em você, Deus fará obras semelhantes. Não é a mesma, porque cada tempo tem a sua própria obra. Cada estação faz com que cada árvore diferente produza o seu próprio fruto. Amém? Então, o objetivo de Deus não é fazer as mesmas obras, mas continuar derramando do seu Espírito e glorificando o seu santo nome. Então aqui, estamos vendo que Deus traça planos, mas ele diz: eu olho o coração. Então o plano que ele traçou para Davi foi segundo o coração de Davi. Amém? Deus tem um plano para você, e este plano é segundo o seu coração. Se ele olhar e disser assim, reprovado, já era. Mas se ele olhar e disser assim, aprovado, opa. A postura do seu coração traz à existência o chamado ministerial na sua vida. Amém? Foi isso que ele olhou em Davi. Eu olho o coração, então ele olhou o coração de Davi e preparou aquele homem para reinar sobre todo Israel, e de tal maneira que Jesus Cristo, o unigênito do Pai, venha a ser chamado Jesus, filho de Davi. Era postura demais no coração daquele homem, daquele jovem. Era uma postura que nós examinando, nós vamos ver postura de dignidade. Nunca enganou ninguém, nunca traiu ninguém, né? Ele não maquinava. O delito que ele cometeu ficou estampado lá, Betseba, Urias, mas o homem cometeu naquele momento de cegueira. Quando o profeta mostra aquela situação diante dele, ele diz: o homem que fez isso é digno de morte. E o profeta diz: este homem é você. Imediatamente ele reconhece o seu pecado, cai com o rosto em terra, suplicando misericórdia do Senhor. E lá no Salmo 51, no verso 10, em consequência da oração dele, por reconhecer o seu delito, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Foi esse coração que Deus tinha olhado. Aí ele vai e continua dizendo assim: porque tu não te comprases em sacrifícios, senão eu te daria. Mas os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e contrito, a isso não desprezarás, ó Deus. Foi isso que Deus tinha visto. Entende, irmão? Deus traçou um plano para você, e ninguém pode impedir. Vai aparecer um Saul para te perseguir, mas o final de Saul é sobre a própria espada. A espada que Saul usou para perseguir aquele que era levantado por Deus foi a mesma espada que Deus usou para matá-lo. Meu Deus, meu Deus. Podem se levantar quantos Saúls quiserem se levantar, porque Davi não cairá pela espada dele.
E tem mais, quando Davi cometeu o seu delito, quem tratou com Davi foi o próprio Senhor, ou seja, Deus estava dizendo assim, ele errou e errou terrível, mas ele é meu assim mesmo. Você pode entender isso? Você pode entender isso? Então, meu irmão, Deus traça planos. Você tem que estar de olho no espiritual. Se Davi, presta atenção, claro que a Bíblia não ia descrever um detalhe desse, mas se Davi não tivesse um olho no espiritual, ele nunca teria o chamado para o mundo espiritual. Não teria, claro que não teria. E tem pessoas que são justamente assim, não estão nem aí. Deus procura despertar a pessoa. Usa um profeta, olha, Deus tem uma obra na sua vida. Deus está mostrando assim, eu tenho um plano. Eu me agradei do seu coração. Eu me agradei de alguma coisa em você. Por exemplo, o rei Saul, quando foi chamado, a Bíblia enfatiza que ele era uma pessoa muito humilde. Mas depois o reinado subiu a cabeça dele, ele jogou a humildade no lixo e partiu para a espada. Matou 89 sacerdotes do Senhor. Não creio nem na salvação daquele homem. Como é que um homem que desembainha a espada contra os sacerdotes de Deus pode ainda entrar no reino de Deus? Então, Deus traça planos para a sua vida, ele te desperta, ele faz com que você comece a observar as coisas espirituais, ele vai te empurrando, vai te conduzindo. Se você não for rebelde, você chega lá sustentado pelo Senhor, e quando Deus te coloca lá, ninguém te tira. Porque se Deus permitisse alguém tirar um outro do lugar que ele próprio pôs, seria zombaria a si mesmo. Ele vai te empurrando. Então, creio eu que Davi tinha na cabeça dele alguma situação espiritual. Porque Deus foi lá, olha, Samuel, é aquele lá, está lá no campo, é ele que eu quero honrar, transformá-lo em templo do meu espírito, fazer dele um rei, sacerdote e profeta, e de tal maneira eu quero que o meu filho venha na terra e seja chamado pela descendência dele, porque o coração dele me agrada muito. Irmão, purifica o teu coração. Purifica o teu coração. Já falamos isso uma vez aqui. Quando alguém te vier falar alguma coisa, pergunta, é bíblico? Purifica, porque o Espírito Santo está procurando obreiros de coração puro. O Espírito Santo está procurando soldados, guerreiros, mas de coração puro. O Espírito Santo está procurando valentes, homens destemidos, dispostos a dar a vida por Cristo, mas de coração puro. Pessoas que não pensem em si mesmo. Pessoas que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sem se importar com as demais coisas. Isto é um coração puro, que não está preocupado em se resguardar das possíveis tribulações que o mundo possa dar. Mas aquele que verdadeiramente crê, quanto ao amanhã, Deus proverá, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia, Deus.
Deus tem um plano, irmão. Me permita nessa noite falar até um pouquinho de mim. Muitas pessoas que não aceitam o ministério tentam me afrontar. Isto é impossível. Eu sou vacinado com uma vacina que na terra não pode ser produzida. Muitas pessoas tentam me ofender. Isto é impossível. A vacina do alto me capacitou. Eu não me sinto ofendido quando falam mal de mim. Eu não me sinto agredido quando tentam me agredir. Simplesmente eu digo, Deus julgará, porque eu sei que quando Ele bate o martelo, acabou. E o que eu quero é que quando Ele bater o martelo, esteja eu do lado direito dele e não do esquerdo. Então fale quem quiser, digam o que quiser. Eu não busco nunca me defender. Irmão, aprenda essa lição que o Espírito Santo me deu, receba ela também. Eu nunca tento me defender. Quando dizem o que quer que digam contra mim, eu simplesmente me calo, porque soa na minha mente uma palavra que diz: Jesus Cristo é o nosso advogado perante o Pai. Se eu tenho Ele como advogado, todas as minhas causas estão ganhas, se elas forem justas. E quem conhece o coração que bate no peito de cada homem é Deus, que consegue enxergar lá dentro com os olhos como chama de fogo. E Deus está querendo corações puros para fazer uma obra que possa abalar a terra. Então, eu caminhava. Comecei a caminhar na igreja, aceitei Jesus, como dizíamos naquele tempo. Quando eu comecei a caminhar na igreja, eu olhei assim, eu falei assim, puxa, o mais importante disso aqui é Bíblia, então é para lá que eu vou. E comecei a me alimentar da Escritura. E comecei a me destacar no meio dos meus irmãos, e os meus professores passaram a ser meus alunos. Comecei a pregar para aqueles que, quando eu cheguei na igreja, eles que pregavam para mim. E algo interessante, que quando eu estava no meio da congregação, que eles tinham que pregar, eles iam à frente, pegavam a palavra que eles tinham sido dada e diziam assim: olha, eu recebi essa oportunidade, mas eu gostaria de passar essa oportunidade para o irmão Tupirani, porque ele tem mais conhecimento. Sabe o que acontece, irmão? Eu tinha olho no espiritual. Aí você vai dizer assim: poxa, eu estou no caminho. Eu também tenho olho no espiritual. Mas eu vou te dizer o seguinte: eu tinha olho no espiritual, mas não no espiritual que eu queria. E as pessoas perguntavam assim: você almeja de Deus um ministério? Eu dizia assim: almejo. E elas diziam: qual? Eu dizia assim: não, isso não importa. Importa que eu esteja servindo nessa seara. E uma vez eu disse para alguns irmãos, eu falei assim: olha, se Deus me separar a parte gloriosa de limpar o banheiro e limpar o chão da igreja, eu farei isso com todo empenho, com todas as minhas forças, porque eu sei que para essa função Ele não chama qualquer um. Para tocar nas coisas de Deus, Ele não chama qualquer um. Eu tinha olho no espiritual. E as pessoas diziam: mas qual é o teu chamado ministerial? Eu dizia: eu não tenho chamado ministerial, eu tenho olho no espiritual. O que Ele me disser para fazer, eu farei. Muita gente não entendia isso. Pastores não entenderam isso. Diretores de seminário não entenderam isso. Grandes líderes que influenciaram Rio de Janeiro não entenderam isso. Eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, e as pessoas diziam: mas você tem que ter um chamado, uma ideia. Eu falei: não, a minha ideia é apenas servir no reino de Jesus Cristo. Eu tinha um olho no espiritual. E assim como Davi
foi chamado, mas só foi assumir anos depois, foi ser proclamado rei em Hebrom, assim é a vida de todos nós, irmão. Existe um chamado, mas no meio desse chamado, até que se cumpra cabalmente a promessa, você vai ter que fugir de Saul, você vai ter que encarar Golias, você vai ter que passar por um deserto, vai ter que declarar: em lágrimas faço nadar a minha cama. Está pronto, irmão? Se o teu coração é sincero na presença de Deus, Ele separou para você um plano, um projeto, um ministério, mas Ele não é o que você pensa. Ele é o que Deus pensa. Muitos caem aí, porque dizem: eu gosto disso, então o meu chamado é este. Não interessa o que eu gosto ou deixo de gostar, o que Deus me disser para fazer, este é o meu chamado. Fomos caminhando. Anota isso, que a sua postura vai trazer à existência o seu chamado ministerial. Anota uma frase interessante: eu tenho de Deus a posição que eu mereço. Alguém discorda? Todos concordam? Eu tenho de Deus a posição que eu mereço. Porque se eu achar que mereço mais ou menos, eu vou estar dizendo que Deus é injusto. Eu tenho de Deus a posição que eu mereço, seja com as suas misericórdias, compaixões, seja como for, mas se foi Ele que me deu, é a que eu mereço. Eu não mereço nem mais nem menos. Amém? Você tem uma posição hoje, meu irmão? Você então admite que essa posição que você tem é a que você merece, ou Deus está sendo injusto contigo? Porque se Deus tem um plano para você, ninguém vai impedir. Amém? Eu não impeço o plano de Deus na sua vida, eu não tenho como, porque o nosso Deus, Ele é pessoal. Se Ele não puder fazer a obra contigo aqui dentro dessas quatro paredes, se eu de alguma maneira pudesse me opor, Ele tem o mundo, o planeta Terra está na mão dEle, para Ele te guiar para onde Ele quer e realizar a obra que tem na sua vida. Eu não impeço, não há Saul que impeça a obra de Deus na sua vida. Então nós temos que admitir: eu tenho de Deus a posição que eu mereço. E se a posição que eu tenho não é aquela que eu gostaria de ter, Deus está olhando o coração. A postura do meu coração, as minhas atitudes é que revelam aquilo que eu vou ter de Deus. Direção, ministério, enfim. Então, se eu hoje anseio por uma posição e tenho outra, o que eu preciso fazer? Mudar a postura do meu coração, mudar a minha direção, mudar a minha conduta, mexer na minha rotina. Irmão, eu trabalhei no Bradesco, eu trabalhei num seminário, Betel, eu trabalhei no Centro Educacional da Lagoa, eu trabalhei numa cooperativa de táxi aqui em cima, 5 bons anos, eu trabalhei numa empresa que o nome é até uma ironia, Transportes Futuro, nunca vi empresa mais retrógrada do que aquela. Inclusive, para não dar os benefícios dos funcionários, ela se dividia em empresas fantasmas, para não dar benefício dos funcionários, e ainda ostentava o nome de Transportes Futuro. Eu fui passando por muitas coisas e outras mais que não foram oficializadas em carteira. E nós tínhamos a seguinte rotina. Meu irmão, só para você ter uma ideia das lutas.
Certa vez, eu tive que acordar na madrugada para poder pegar um ônibus 2 da manhã e chegar no emprego dentro de uma favela às 5 da manhã. Imagina uma rotina dessa na vida de uma pessoa. E lá estava eu, mas eu estava de olho no espiritual. Às vezes eu dizia para Deus assim: Senhor, eu tenho a tua promessa. Eu já não tenho mais forças para orar, eu não consigo orar, Deus, é luta demais. Eu já não dormia mais, eu desmaiava. Mas eu estava de olho no espiritual. Quando chegava em casa, eu simplesmente desmaiava, não tinha forças para tomar um banho. Anota o que eu vou te dizer, irmão. Teve dias da minha vida que eu não tinha mais força para escovar os dentes. Para você entender. Mas eu estava de olho no espiritual. Ônibus lotado, atura patrão, tudo isso. Mas a Bíblia diz que nós temos a chance de ser alcançados e nos tornar, pelo sangue de Cristo, reis e sacerdotes. Eu tinha olho no espiritual, sim. Você tem olho no espiritual, irmão? Foi para isso que o sangue de Cristo foi derramado. E mais uma vez, deste púlpito vai estar sendo dito: você vai permitir Deus mexer na estrutura da sua vida? Irmão, às vezes você cai numa rotina que você diz é abençoada. Eu tenho o salário que ninguém tem, eu tenho a casa que ninguém tem, eu tenho os recursos que ninguém tem, está tudo arrumadinho a minha casa. Meu irmão, isso pode ser um cemitério, pode ser um sepulcro para você. A vida mais gloriosa é dos missionários, que muitas vezes não têm onde reclinar a cabeça. São os que mais sentem Deus de perto, são os que mais recebem a visita de anjos, são os que mais ouvem a voz do Espírito Santo, porque deixaram tudo para servir no reino de Deus, não aonde eles achavam confortável, mas aonde o Espírito Santo enviava, porque aquele que é nascido de Deus não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Tem uma função esperando você, irmão. Tem um chamado ardente que o Espírito Santo quer cumprir na sua vida. Porque quando o Espírito Santo olha para você, olha para as suas mãos, para os seus pés, olha para a sua língua e para a sua mente, quando o Espírito Santo te olha, ele está vendo obras do diabo desfeitas através de você. Ele está vendo enfermos curados, Cristo Jesus glorificado. Ele está vendo o diabo envergonhado, demônios correndo, porque você vai passar. Aleluia. Por causa da obra que ele tem na sua vida. Apresenta o profundo da tua sinceridade hoje diante de Deus. E diga: Deus, eu quero o espiritual. E ele vai dizer assim: eu vou arrancar todo o natural, vou arrancar a base dos teus pés. E você vai dizer assim: faça, Deus. Porque quando ele arrancar a base dos teus pés, tu saberás a palavra de Cristo. As minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Irmão, rasga o coração nesta noite. Rasga mesmo. Sabe por que essa palavra? Porque o tempo para alguns está se esgotando. Pois está escrito: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Então às vezes é muito glorioso: eu trabalho, eu ganho 5.000 por mês, eu tenho casa, carro, eu tenho tudo. Deus está dizendo assim: tu não tem nada, tu não sabes que tu és um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Compra de mim ouro refinado na fornalha. Aí tu vai ver o que é ter tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Mas não é um Jesus de um pedacinho, é um Jesus de plenitude, irmão.
Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Mas muitos não experimentam nada disso. Muitas vezes, meu irmão, eu não tinha escolha, eu não tinha opção. Eu tive que ficar muitas vezes sem ter que levar o meu filho para o médico. Porque o patrão falou assim: não, eu preciso de você aqui. Imagina você trabalhar sabendo que deixou o filho doente em casa, com uma enfermidade que os médicos diziam assim: vai ter que operar, vai ter que fazer cirurgia. Mas eu vou dizer para você, meu filho hoje tem 10 anos e aquilo que os médicos diziam, eu tenho os exames para mostrar, ele não fez nenhuma cirurgia, porque a mão do Senhor é o bisturi perfeito. Uma luta terrível nesse mundo, mas eu tinha olho no espiritual. Eu tinha. E não tinha como as pessoas gostam de títulos, como as pessoas gostam de cargos, como as pessoas gostam de meter um terno e uma gravata e uma maletinha 007 do lado e aparecer na história que nem uns bestões, aparece na igreja dando ordem para todo mundo. Eu queria sim ser alguém no reino de Deus, não para dar ordem, mas para meter a mão no arado e não olhar para trás. Coração, tem que ter coração na presença do Senhor. Deus tem algo tremendo para operar com esse povozinho, esse bichinho de Jacó que ele tem trazido aqui. Daqui será abalada a terra. Daqui sairão os mestres da Escritura. Daqui sairão os profetas. Daqui sairão os ministros do Evangelho que não se corromperam, que não mancharam as suas vestes, que não sentaram à mesa com Jezabel. Aleluia. É daqui que sairão. Por isso que a palavra aqui é essa mesmo, irmão. Muitos entram nas igrejas para ouvir uma boa palavra. A nossa boa palavra é aquela que o Senhor nos der. Então, meu irmão, eu passei mal muitas vezes em trabalho, e daí? Eu cheguei a dormir em cima de mesa de trabalho, porque não aguentava mais, e daí? Cheguei a passar mal dentro de ônibus. E você pode dizer: pastor, eu também já fiz isso. Mas você tem olho no espiritual? Hoje, meu irmão, ministério é privilégio. Sabe por que ministério é privilégio? Eu vou te explicar por quê. Porque Jesus disse assim: olha, digna o meu obreiro do seu salário. É privilégio. Jesus é tremendo. E o salário dele não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com provisão. Salário de Cristo não tem a ver com dinheiro, tem a ver com provisão, porque o dinheiro não pode te dar saúde, mas a provisão dele pode. O dinheiro não pode livrar o teu filho de um acidente, mas a provisão dele pode. O dinheiro não pode te livrar de um acidente de trânsito, de uma bala perdida, mas a provisão dele pode. Digna o meu obreiro do seu salário. Deus tem que olhar para você e ver o seu coração em condição de ser alcançado por Ele. Você tem que estar de olho no espiritual, no trabalho, no serviço. A luta era grande, irmão. Sempre foi grande, claro. Deus não chama ninguém desocupado. Deus não chama ninguém que está por aí, jogando bola, soltando pipa, bola de gude, curtindo as coisas da vida. Não, Davi não estava assim, Davi estava trabalhando. O próprio Saul, quando foi chamado, estava trabalhando. Gideão estava trabalhando.
Moisés estava trabalhando. Deus só chama trabalhador. E é por isso que Ele está te chamando. É por isso que Ele está te chamando. Quer ver como Ele está te chamando? Até o final desse culto vai ter gente ouvindo a voz de Deus. Hoje, até o final desse culto vai ter gente ouvindo a voz de Deus. Agora, muda se Ele quiser mudar, irmão. Mas só muda se Ele quiser mudar, amém? Sente a direção dEle, ouça o que Ele tem contigo nesta noite. Porque depois que vem o chamado à sua vida, depois que o Espírito Santo entra para trabalhar na sua vida, meu irmão, pode se levantar Saul à vontade. E quanto mais Saul se levantar, mais verão que tu és Davi, ungido do Senhor. Então, meu irmão, às vezes eu dizia para Deus assim: Senhor, eu não tenho condições de orar, eu não tenho condições de nada. A minha única oração é assim, meu irmão: Senhor, eu posso até ir morar debaixo de um viaduto, mas que fique claro, eu vou contigo. Você já chegou a esse ponto? De olhar para o amanhã e dizer assim: eu não sei o que vai ser amanhã. O que eu vou comer amanhã? Você já chegou a esse ponto? Mas eu estava de olho no espiritual. Eu dizia assim: Senhor, nem que eu fique com fome vários dias, eu sei que Tu tem poder para me sustentar. Davi ficou naquele monte 40 dias, Moisés 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. Elias recebeu uma comida do céu. Jesus ficou no deserto. E as lutas, mas eu de olho no espiritual. Irmão, eu sei, você sabe e Deus sabe. Você tem as suas lutas, amém? Mas a diferença é a seguinte: você está de olho no espiritual. Você tem purificado o seu coração, porque você está esperando a hora em que Deus vai se manifestar a você. Porque se o seu coração estiver contaminado, Deus está olhando e está rejeitando. Não adianta ter olho no espiritual. Talvez Eliabe, o primogênito aqui, tivesse olho no espiritual. Ele dizia assim: eu sou o primogênito, eu vou herdar o ofício sacerdotal da família. Mas Deus falou assim: não vai não. Porque Ele disse que eu olho o coração. Se não aceitou esse, é porque o coração desse estava reprovado. Então, irmão, Deus tem para você uma casa. Qual é a casa que Deus tem para você? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus tem para você um serviço. Que serviço é esse? É o arado geral que Ele tem contigo. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ele tem um salário para você. Qual é o salário dele? Quando voltaram os discípulos que não tinham levado dinheiro, nem bolsa, nem alforje, Ele perguntou o quê? Faltou alguma coisa? Eles disseram: não, Senhor, não faltou nada. Então Ele tem a provisão, Ele tem o salário para você. Diferente do que você pensa. Ele tem todos os recursos para você, porque Ele disse: as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Hoje, irmão, nós trabalhamos de uma maneira muito diferente. Ainda suamos a camisa, ainda nos gastamos e deixamos gastar, ainda temos os nossos momentos de cansaço, mas a glória que temos vivido, nada se compara nessa terra. Nada. Antes tínhamos cansaço e parávamos. Hoje não, temos cansaço, mas aquele Todo-Poderoso renova as nossas forças.
Quando estamos cansados, vem sobre nós a palavra que diz: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ele renova. Ele disse para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, meu irmão, olho no espiritual. Lá estava eu muitas vezes dentro do Bradesco, mas eu orava e dizia assim: eu sei que tu tem um plano, tu tem um espaço para mim na tua seara, está escrito que a seara é grande, os obreiros são poucos, deve ter um espaço para mim. E eu passei, meu irmão, por cerca de uns 10 ou 12 empregos nesta terra, até que chegou um dia em que eu fui trabalhar, e alguém disse assim: passa no DP. E tem mais que eu vou te dizer. Sabe por que eu fui demitido da última empresa? Quando o Senhor se manifestou e disse para mim: tu não foi demitido, eu que te tirei de lá. Porque eu tenho fechado as portas na terra, mas eu abri no céu. Quando eu cheguei naquele lugar, você sabe por que eu fui demitido? Simplesmente porque eu era melhor que eles. Me mandaram fazer uma injustiça com um funcionário e eu me neguei a fazer. Sabe por quê? Porque coração é terra que ninguém pisa. Os olhos do Senhor estavam sobre mim. Exatamente, eu saí daquela empresa pela sinceridade do meu coração, em que não fiz uma injustiça com um homem. Deus olhou, aquela foi a gota d'água. Quando eu cheguei no trabalho, estava demitido. Fui buscar a face do Senhor e Ele disse assim: acabou o teu tempo de trabalhar para os homens, agora eu tenho uma obra para você. Irmão, você quer que esse tempo chegue na sua vida? De repente você diz assim: mas eu tenho uma empresa muito grande, ou eu tenho recursos, ou eu tenho projetos, eu tenho planos. Troca os seus projetos e planos pelos do Senhor nesta noite. Porque há caminhos que ao homem parece muito bom, mas o final é caminho de morte. Hoje nós vemos muitas pessoas fracassadas no ministério, porque não conseguiram trocar os seus projetos pelos projetos do Senhor Jesus. E Ele falou: não são os vossos caminhos os meus, não são os vossos pensamentos os meus. Os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Vamos procurar lutar, ter a mente e o coração de Cristo. Então, purifica o teu coração, trabalhe, faça tudo, seja o melhor. Amém. Seja o melhor. Não precisa você ser um rebelde para ser demitido de nenhum lugar. Seja o melhor, porque você não será demitido. É Deus que vai te arrancar. Você tem olho no espiritual? Tu não precisa ser demitido. Deus te arranca. Ele põe como desculpa a tua demissão, mas a glória que será manifesta na tua vida vai mostrar que foi Ele que te separou. Então, meu irmão, olha, essa palavra está pegando alguém. Para de confiar no material, confia no espiritual. Essa é a palavra. Para de confiar no material, confia no espiritual. Senão, anota, vai faltar o material e vai descobrir que nunca teve o espiritual. E aí será tarde demais. Está de olho no espiritual, irmão? Tem que estar de olho. É com o espiritual que você vai desfazer as obras do diabo. É com o espiritual que você vai sentir a presença de Deus, vai desfazer as enfermidades na vida das pessoas. É com o espiritual que o Espírito Santo vai estar agindo na sua vida, te separando galardões lá na eternidade. É com o espiritual que você será retirado da terra
e para adentrar as mansões celestiais e ouvir os anjos cantando: levantai, ó porta, as vossas cabeças. É por causa do espiritual que você vai ouvir: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Tudo é por causa do espiritual. Por que vai confiar no natural? Irmão, quem tem o espiritual, mesmo sem dinheiro, terá a mesa farta. Aleluia. Tem ou não tem? Aleluia. Quem tem o espiritual, de nada tem falta. Aleluia. Quem tem o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Deus vivo. Não confie nas demais coisas, confie no reino de Deus e na sua justiça. Isto é coração que Deus contempla. Aleluia. Pode teu estômago estar vazio, mas você tem que estar cheio da presença de Deus. Isso vai fazer diferença na sua vida. Então, meu irmão, vamos concluir desta maneira. Há uma direção traçada para a sua vida. Mas se você faz sempre as mesmas coisas, você acaba tendo sempre os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas, ter atitudes diferentes. A sua vida tem sido de uma maneira. Como está a sua leitura bíblica? Como está a sua oração? Como está a sua vontade? A sua garra? A sua determinação? A sua determinação em seguir a Cristo, em dar a vida por Cristo? Deixa isso crescer, deixa isso aumentar. Deus não chama qualquer um. E se você está aí, é porque você não é qualquer um. Tem um plano para você. E esta palavra é porque tem um plano para você. E se você está aí ouvindo ela, é porque Deus te ama, olhou o seu coração e viu que tem condições dele manifestar a glória dele em ti. Fica de olho no espiritual. Vai para a oração, vai para o clamor. Purifica o teu coração. Santifica-te a ti mesmo na presença do Senhor. Então, hoje, nós vivemos algo diferente. A única ordem que recebemos vem do Senhor. Nenhum homem me dá ordem. Nem pessoas que eu amo tanto, como meu pai e minha mãe, não me dão ordem. Eles sabem que eu não ouço eles. Juiz não me dá ordem. Eu sirvo a Cristo. Polícia não me dá ordem. Aleluia. Eu sirvo a Cristo. Traficante não me dá ordem. Jesus me arrancou do sistema, eu sirvo a Cristo. Aleluia. Não tem armas que me intimidem, porque a arma maior está na minha língua. Aleluia. Não tem espírito que me amedronte, porque maior é o espírito que está em mim. Glória a Deus. Isso é consequência de um chamado ministerial, que muitos, quando me viram servindo a Cristo, carregando caixa nos ombros, me sujando com fios que rolam pelo chão, muitos daqueles da igreja antiga, de onde eu comecei, diziam: isto é fé de principiante, depois esfria. E eu passava, não respondia nada, mas para Jesus eu dizia assim: eles estão enganados, não vai esfriar. Cresceu, irmão, cresceu, e até aqui nos ajudou o Senhor. Então, querido,
tem um chamado para você. E eu não sou daqueles mercenários que querem ver a igreja se abarrotando e não soprar o vento do Espírito levando ninguém para canto nenhum. A única coisa que eu advirto é que, irmão, saia sim, mas na direção de Deus. Só isso que eu advirto. Agora, eu quero que Deus arranque vidas deste lugar para desfazer as obras do diabo nos 4 cantos da terra. Eu quero que Jesus arranque vidas deste lugar e leve mestres para fundar escolas bíblicas nos 4 cantos da terra. Porque tem que sair daqui, vai sair de onde? Daqui não sairão homens para ensinar a igreja a se curvar na política. Aleluia. Daqui não sairão homens para ensinar outros a fundarem um ecumenismo, sentando com papas, com padres, com arcebispos. Daqui não sairão homens que ensinem outros a sentar na mesa de Jezabel. Então é daqui que tem que sair, é daqui que o Espírito tem que soprar. E eu quero que você esteja no sopro do Espírito. Eu quero que você esteja enquadrado na palavra que diz: faz dos seus anjos ventos, mas dos seus ministros labaredas de fogo. Você tem que estar enquadrado nisso. Nem que eu tenha que pregar hoje até amanhã de manhã, mas você tem que estar enquadrado nisso. Nem que eu fique repetindo isso aqui a noite toda. Você tem que se enquadrar nisso. O Espírito Santo está chamando. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Você pode ouvir a voz do Espírito. A voz dele não está no teu ouvido. Existe uma onda aqui dentro hoje. Tenta sentir, irmão, essa onda. Diz: Deus, me deixa sentir. Você está envolvido numa onda. Esse é o chamado dele na sua vida. Percebe isso, percebe? Este lugar está preenchido. Não adianta, irmão, ficar sentando no banco da igreja e não ser um instrumento nas mãos de Deus. Não é isso que eu quero para a minha vida e não é isso que eu quero para a sua. Não adianta. Eu sou membro daquela igreja, que nada, tem que ser membro do reino de Deus. A igreja pode ficar parada, estagnada, mas o reino de Deus está em constante movimento. E é por isso que esta palavra hoje está chegando até você. Palavra de poder, palavra de misericórdia, palavra de chamado, palavra para que você mude de atitude. Atitudes diferentes trazem resultados diferentes. Atitudes iguais trazem resultados iguais. Amém? Então, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Tem muita gente assim, preocupada com a aparência, preocupada com o exterior. Não atentes para a sua aparência. Era o primogênito, era o mais forte, era o mais bonito. Não atente, porque o Senhor não atenta. Então, meu irmão, não te preocupes em aparecer no exterior, que aparece para os homens. Preocupa-te em aparecer no interior, que só Deus vê. Você não busca a promoção de homens. Você não busca a graça de homens. Então o que tem que aparecer é o teu coração. Amém? E até aqui nos ajudou o Senhor.